vamos incluir isso no planejamento anual, especialmente lembrando da constância como conceito que nos dá flexibilidade para fazer de diversas formas. Eu agora tô dando esse pico de intensidade por causa do compromisso público dos 200 treinos, e até uma vergonha o cara não conseguir bater 200 treinos, mas muito porque eu fiquei batendo de frente e querendo ser disciplinada em algo que me faz sofrer. Eu detesto academia, então fazer de outras formas tá sendo produtivo, e para 2025 eu vou levar isso. Então vai listando coisas que vão te ajudar, coisas que tu gosta de fazer sobre isso, pra gente colocar no teu planejamento anual uma série de diversidades, de diversificações que vão te ajudar a ser constante e atingir os teus objetivos. Numa aula recente da comunidade em que a gente aprendeu sobre o limite do negociável, a tarefa que eu coloquei no final da aula foi que no próximo movimento estratégico as alunas colocassem ali a si mesmas como projeto principal. Então, se tu ainda não fez isso, eu acho que esse é um bom caminho para ti. Independente de que, claro, que os teus filhos sempre vão ser tua prioridade, claro que o trabalho não vai ser deixado de lado, é óbvio, mas te colocar como o primeiro projeto no teu planejamento anual vai fazer uma grande diferença. Na verdade, ainda não, né? Porque agora tu tá num próximo momento desse projeto, numa próxima etapa. Já houve um momento em que tu não tinha sequer uma previsão de onde viria. Hoje tu já tem várias fontes de renda, inclusive. Tu já tem vários projetos em andamento. Agora, o teu desafio para manter estabilidade nas finanças é a constância no teu marketing, no teu comercial e na tua gestão financeira, que são coisas que a gente já tá trabalhando e que para 2025 vão ser estabilizadas, implementadas na tua rotina como algo inegociável. Muitas das coisas que a gente não realiza foram as coisas sobre as quais a gente mais se preocupou. Isso é muito louco. Porque a procrastinação é a preocupação não traduzida em atitudes. Então, tu sabe que tu tem que treinar, tu sabe que tu tem que organizar o financeiro, tu sabe que tu tem que cuidar mais de ti, e daí aquilo ali fica como uma cobrança infinita e tu não faz. Então, tu acaba procrastinando outras coisas, além de procrastinar mais ainda essa, porque tu não visualizou as tarefas. Esse feedback dessa produtiva aqui foi depois que a gente colocou na agenda dela as coisas que ela já fazia e as coisas que ela queria fazer. Essa sensação de tirar um peso das costas é consequência da visualização. É consequência de olhar para aquilo que tu tem que fazer, distribuir isso e tirar do cérebro essa preocupação com uma coisa que é só uma coisa para fazer. A gente complica as coisas quando a gente não coloca cada coisa em seu lugar. Por essas e por outras que eu digo que um planejamento pode virar o jogo. Eu posso só ficar me preocupando com as coisas que eu quero e na dúvida de se eu vou conseguir ou não, ou eu posso ter essas coisas que eu quero como objetivos e construir um planejamento que me leve de onde eu estou hoje a concretizar esses objetivos. Um planejamento vira o jogo, e como eu gosto de trabalhar com evidências, eu tô trazendo aqui mais algumas evidências de alguns projetos em que o planejamento virou o jogo. Dá uma olhada. Esse feedback foi no dia seguinte de um dos nossos workshops, cujo tema foi desenvolvimento da empresa nas redes sociais. Essa mensagem significa que essa produtiva, no dia seguinte do workshop, criou o seu perfil profissional, começou a postar algum conteúdo sobre ela mesma, com base nas coisas que a gente tinha aprendido, deu um passo muito importante e hoje faz várias vendas virtuais por causa do primeiro passo que ela deu naquele dia. Hoje ela já está muito mais familiarizada com a ferramenta e a nova empresa que ela abriu já tem o digital como uma ferramenta e não como um desafio. Então o planejamento virou o jogo na gestão da empresa dela e na carreira dela como um todo. O planejamento virou o jogo nesse caso aqui recentemente. Após fazer o planejamento que se traduziu na rotina dela, bem seguindo o movimento estratégico, para a seleção de pós, ela passou. Então, o planejamento virou o jogo nos estudos, virou o jogo na carreira e, consequentemente, em alguns anos, talvez até menos, vai virar o jogo nas condições financeiras dela e da família dela também. Então, planejamento de algo que era um desejo, se tornando um objetivo e cabendo na rotina. Muitas vezes, quando a gente acha que não cabe, é só uma ilusão, é só falta de informação. Também foi alguns meses depois do Acelere, alguns meses de Comunidade Fortuna, o planejamento virou o jogo onde, na gestão da empresa, no financeiro da empresa, consequentemente na vida da empresária, que quando tem uma empresa saindo de MEI para ME está faturando mais, então está progredindo,
E uma coisa que não pode deixar de ser mencionada aqui é que o planejamento também virou jogo na rede de apoio, porque agora ela tem como colaboradora do projeto dela, como prestadora de serviços, como parceira, alguém que está alinhada em valores, em metodologia de trabalho com ela. Então, eu não tô falando de ter uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo que não tá nem aí pro meu negócio, mas eu tô falando de alguém que tá aqui do lado, que faz parte da mesma comunidade que eu e que vai me orientar com preocupação, com cuidado, com carinho. Então, o planejamento virou jogo geral aqui. Aqui o planejamento virou jogo no comercial e no financeiro. Eu não preciso nem dizer que quando vira o jogo no comercial e no financeiro, vira o jogo em tudo. Por quê? Eu tenho mais clientes para atender, a minha empresa tá crescendo, eu tô faturando mais, eu tô podendo investir mais na empresa, consequentemente tô otimizando recursos, tô crescendo, tô atingindo os meus sonhos. Planejamento vira o jogo generalizado mais uma vez. E o planejamento vira o jogo nos estudos e no autoaperfeiçoamento, criando hábitos saudáveis que nos coloquem no centro da nossa rotina e que, é claro, façam com que a gente atinja os objetivos que a gente estabeleceu a curto, médio e longo prazos. Então, planejamento vira o jogo. No fim, é tudo muito simples. A gente só vai realizar em 2025 o que não realizou em 2024, se a gente pegar isso que não realizou, construir como projeto, seguir e aplicar o movimento estratégico, acompanhar durante o ano e aí construir resultados. Se a gente não se planejar para virar o jogo não vai virar, ou vai virar com a gente de cabeça para baixo de um jeito que não era o que a gente queria. Então, isso é planejamento, isso é assumir as rédeas da própria vida, isso é viver com qualidade, isso é ir além do óbvio, isso é assumir as rédeas da própria vida e ser feliz com os resultados. Eu não vou falar de novo que a gente tá nas últimas vagas do planejamento anual, eu só vou te dizer que se tu tem alguma coisa que tu não fez ainda, que tu quer fazer, tu precisa tomar decisões sobre isso e não só ficar reclamando. Bom dia, meus produtivos! Como é que nós estamos? Terça-feira, dia de última aula da Comunidade Fortuna no ano, e separei um assunto muito interessante pra gente estudar, inclusive que tem a ver com o Reels que eu fiz hoje de manhã. Eu vou colocar o Reels aqui pra vocês darem uma olhadinha, porque ele já resume muito bem o tom da nossa aula. E depois já vamos de quiz, porque vamos agilizar, porque tempo é vida, né? Vamos de quiz então. É possível fazer um bom planejamento, um planejamento produtivo, e não executar por falta de organização? O que vocês acham? Sim ou não? É possível sim, inclusive é por isso que o 5º passo do movimento estratégico é a organização da agenda com tudo aquilo que a gente planejou nos 4 passos anteriores. Mas para facilitar ainda mais esse assunto, esse é o tema da nossa última aula do ano, planejamentos organizados, onde nós vamos revisar conceitos básicos de organização, planejamento e produtividade, aparar algumas arestas e garantir que essa virada do ano seja produtiva, porque por falta de conhecimento não vai ser, né? Então, vejo vocês em alguns minutinhos. Concluída com sucesso, nossa patrocinadora de hoje foi a Dani Vargas, terapeuta e mentora sistêmica cíclica, que eu admiro demais e que nos ensina a hora de organizar, a hora de planejar e a hora de produzir, para que a gente respeite aquilo que vem dentro da gente e os fatores externos e use isso a nosso favor, para que a gente possa se transformar e viver muito melhor. Quem precisa conhecer mais o trabalho da Dani, já pode clicar aqui, conhecer o perfil dela e assistir a nossa aula gravada depois para entender um pouquinho melhor do que eu apresento também. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de ti, produtiva, porque não tem essa história de esperar ano que vem, nem que seja listando aquelas coisas no radar e observando o que já pode ser posto em prática. Sempre tem alguma coisinha que a gente já pode ir fazendo e a gente não pode desperdiçar aí mais de 15 dias que a gente tem até o final do mês. Não, mais não. 15 dias que a gente tem até o final do mês, até o final do ano. 15 dias é meio mês. Como é que tu vai ignorar meio mês porque as outras pessoas isso ou aquilo? Tá certíssima, selo Fortuna de qualidade pra ti. Organização, planejamento e produtividade são uma tríade. Um não causa o outro ou é causado pelo outro. Eles são coisas totalmente diferentes que, quando conectadas, progridem juntas. Inclusive, esse foi o assunto da aula de hoje, né? Então, quem assistiu a aula já tá entendendo bem. A questão é, quem não é aluna da Comunidade Fortuna ou já tentou aprender como se planejar ou se organizar ou ser produtivo em outros contextos, talvez ache que uma coisa cria a outra. Não é. E esse entendimento passa por questões macro, como aqui esse feedback,
que a gente tem pessoas que no macro sabem que tem todo o suporte, como no micro, no feedback abaixo, em que a gente tem um feedback sobre uma aula específica. Isso é progresso, é do macro ao micro, nos 3 aspectos da tríade. Tem 2 óticas, o macro e o micro. A gente tem tarefas e tem as microtarefas. A gente tem a macroprocrastinação e a microprocrastinação. Então a gente tem a organização e a desorganização no micro e no macro, planejamentos no micro e no macro e produtividade no micro e no macro. Então, talvez o que tá faltando para ti é o outro lado do que tu tá pensando. Talvez tu esteja pensando só no micro e te falte o macro, que seja uma rede de apoio, um contexto produtivo para te ajudar, um contexto de pessoas com um alinhamento de valores contigo. Ou talvez tu tenha isso, mas esteja te faltando o micro, o conhecimento técnico, aquele momento de parar e pensar contigo mesma e organizar e planejar e produzir as coisas conforme os teus objetivos. Então, talvez tu esteja olhando só para um lado e tu precisa olhar para o outro. E isso também é comportamental. Então, existe treino, existe método e existe solução. Claro que na comunidade Fortuna tu tem as 2 coisas. Tu tem um ambiente com pessoas alinhadas em valores e objetivos contigo, que vão te criar um ambiente macro com tudo aquilo que tu precisa, meio método e mentalidade para progredir, para fazer um ano memorável, para assumir as rédeas dos teus projetos todos e consequentemente da tua vida. E tem também o micro, que é o conhecimento técnico, conteúdo específico, convidados todos os meses trazendo assuntos pertinentes àquilo que vocês trazem que precisam. Então, tem o grupo e tem o individual. Tem o ao vivo e tem o gravado para tu ver depois. Então a gente tá sempre nas 2 frentes para que vocês possam ter o suporte que vocês precisarem. E a comunidade terá reajuste em 2025. Não somente a comunidade, mas também as sessões Tira Dúvidas e a consultoria de planejamento. Então, se tu quer verdadeiramente melhorar do micro ao macro, te matricula com a gente. Bom dia! Agora sim aparecendo por aqui. Hoje eu fiz um post bem especial sobre a questão da Pantone, né? Sobre a nossa cor do ano e como a gente pode aplicar isso na nossa rotina, nos nossos projetos, nos nossos negócios. Quem não viu ainda vai ver, né? No perfil, por favor. Tá bem educativo. Mas quero falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que tem uma novidade... Na verdade, isso não é novidade, né? Porque todo ano tem a cor do ano e tudo mais, mas... Toda vez que tem, assim, um elemento norteador ou uma novidade específica, a gente precisa implementar isso, né, nas nossas rotinas e nos nossos negócios, sem prejudicar aquilo que já está acontecendo. Então, eu quero abrir aqui na caixinha para vocês me contarem hoje uma coisa nova que vocês implementaram nos negócios de vocês em 2024 e se vocês vão continuar isso para 2025 ou não. Ferramentas de gestão de projetos permitem que possamos gerir as informações e os processos de um projeto. Um exemplo claríssimo disso é o Trello para o comercial, uma planilha para o financeiro. São exemplos, tá? E uma ferramenta de gestão de rotina é a agenda. Inclusive, a gente teve uma conversa interessante sobre isso com outra mentorada esses dias, sobre a questão do calendário. Porque o calendário, ele é uma ferramenta de gestão de rotina ou de projeto? De projeto. Porque ali tu não tem as tuas tarefas e os teus agendamentos. Ele é só um calendário que tu vai preencher. O meu calendário aqui, ele é totalmente gerencial. Ele é uma ferramenta de gestão da empresa e não da minha rotina. Num calendário, eu não tenho tarefas e agendamentos. Eu tenho informações, metas, etc. São coisas que surgem e, aqui eu vou pôr até em negrito, ameaçam o objetivo do projeto. Lembra da aula de gestão de risco? Caso contrário, ela é uma circunstância. Mas também podem ser tarefas importantes que perderam o prazo. Circunstanciais são simplesmente coisas que surgem e não impactam negativamente. Daqui a pouco podem até impactar positivamente em algum contexto. No circunstancial pode entrar também o nosso over delivery. E aí volta ao que tu falou lá no início. Eu estava focando no over delivery, mas eu não posso parar de prospectar novos negócios. Então eu vou prospectar novos negócios e quando eu terminar de prospectar novos negócios,
Algumas dessas coisas que tu vai colocar aqui como tarefas, elas não podem acontecer agora. Por exemplo, matricular o filho no curso de inglês e matricular o filho na natação. Isso depende também da agenda da escola, se a escola já está aceitando matrículas e etc. Então, talvez vai ser uma coisa que não vai estar na tua agenda como uma tarefa sozinha. Então, o que tu vai fazer? No teu movimento estratégico mensal de fevereiro, na descrição dele, tu vai colocar verificar a possibilidade de matrícula filho inglês. Tem várias coisas no nosso planejamento anual que não vão ser fixas e que não vão funcionar ou não vão ser possíveis o tempo todo. Por exemplo, preciso ver se já tenho dinheiro para, sabe? Isso é uma coisa que vai entrar no movimento estratégico também. São coisas que não vão ficar como tarefas soltas, mas sim que tu vai revisar todo mês para elas não saírem do teu radar, para não deixarem de fazer parte do progresso, mas também para... Se o meu objetivo, um dos meus objetivos nesse projeto é ter mais flexibilidade de modalidade de trabalho, então todo mês do meu movimento estratégico eu vou anotar 1 ou 2 dias para fazer home office, 1 ou 2 dias para fazer remoto, 1 ou 2 dias para não sei o quê. E aí lá no teu movimento estratégico vai estar escrito. Aí tu vai olhar em tudo que tu já tem para fazer, tu vai olhar datas comemorativas, tu vai olhar datas importantes pro teu negócio e vai escolher quais vão ser esses dias e vai avisar com antecedência. Aí tu não é uma pessoa pedindo uma folga, mas uma pessoa fazendo um planejamento de uma forma estratégica e respeitando todos os envolvidos no projeto. Então assim é que tu constrói essa autonomia que tu tá buscando. Entendeu? Esse é o tipo de coisa que vai ter que estar no teu movimento estratégico também, porque não vai ser fixo. Flexibilidade tu constrói de forma variável. Muitas vezes vocês chegam a mim e dizem: Aline, surgiu um produto novo, um projeto novo, um grupo, um núcleo, um podcast, um programa de TV, um não sei o que. E eu digo: o que tu vai ganhar com isso? Por que eu faço essa pergunta? Porque no olho do furacão, durante as nossas rotinas, a gente vai ter projetos e demandas de tudo. E aí, se esse tudo for importante para as outras pessoas, mas não te gerar renda, ele não vai ser a tua prioridade. E aí tu vai acabar te prejudicando com as outras pessoas que estão esperando algo de ti, mas que tu não pôde priorizar. Porque tu precisava priorizar aquilo que pagava as tuas contas, aquilo que sustentava a tua empresa. Então é por isso que eu sou chata com vocês nesses sentidos. É de dizer, cara, não, de repente agora não é o momento. Cara, começa a pensar na quantidade de coisas que a gente sabe fazer. Imagina se tudo que a gente sabe fazer fosse virar um projeto. Tu assistiu, se tu não assistiu ainda, assiste depois o vídeo que eu fiz hoje sobre a cor de 2025, que eu postei ali. Tu entendeu? As pessoas estão ficando de saco cheio dessa bolha. Só que pra gente que trabalha virtual e presencial, agora que tá começando a dar essa ressaca. O que o virtual já tá de saco cheio há muito tempo, que é a ostentação, no presencial tá chegando agora. Então, eu e tu, que somos pessoas que temos informações de dentro das empresas das pessoas e das vidas das pessoas, nós precisamos traduzir isso nas nossas atitudes. Se eu sei que determinada pessoa fala uma coisa e faz outra, não é porque ela é abrangente ou tem sei lá o que eu vou me conectar com ela. Se isso fere os meus valores, eu preciso dizer que não. Mesmo que lá pode ter um cliente que eu queira. Mesmo que lá pode ter uma coisa que eu quero. As primeiras oportunidades nunca são a última e a vida continua. Se eu não comprar a ração das gurias no dia que eu tenho que comprar todo mês, toda vez eu vou sentir que tem a urgência de as gurias ficarem sem ração e eu ter que sair correndo. Então o que eu faço? Coloco na minha agenda o dia de comprar ração. E aí todo mês que aquele dia eu tenho que comprar ração. Porque senão isso vai virar um problema. Então, o planejamento descritivo já dá abertura para o gerenciamento de soluções. Por quê? A gente enxerga as similaridades, as sincronicidades e as recorrências da nossa vida, mesmo que elas não sejam programadas por nós. Uma coisa é lá no nosso planejamento anual a gente definir as tarefas fixas orientadas aos objetivos. Ok? Isso é consciente e é estratégico. Outra coisa é aquilo que é fixo, mas que não foi a gente que planejou, como a limpeza da casa. Se eu não percebo as recorrências das coisas, quando elas surgem, elas não surgem como importâncias periódicas. Elas surgem como urgências.
E aí a gente deixa de fazer aquilo que foi planejado como importante antes para atender aquela urgência. Exemplo, o cliente sempre pede X notas fiscais nesse dia. Eu nunca coloquei na minha agenda que eu tenho que fazer isso nesse dia. E esse era o dia que eu tinha previsto para fazer conteúdos diferentes no Instagram. Daí eu tenho essa urgência, que na verdade não era uma urgência, e aí eu não faço conteúdo estratégico no Instagram. Não expando como eu gostaria, porque eu tô dando o caráter de urgência para uma coisa que era só importante de uma periodicidade diferente. E eu tenho certeza que isso acontece na tua rotina. Tu tá sofrendo o paradoxo da agenda vazia. Como não tem na tua agenda tudo que deveria ter, porque tu pula o planejamento descritivo, tu começa a planejar as coisas que ficaram pendentes. Planejar não. Organizar e distribuir as coisas que ficavam pendentes, como se tu não tivesse coisas fixas previstas. E aí, tu cria um efeito dominó. Porque aquilo que já estava atrasado, atrasa as próximas coisas. Eu pedi aqui pra tu assistir a aula O que fazer quando cancelam comigo, pra tu entender por que isso é improdutivo e como tu pode fazer pra evitar esse efeito dominó. Esse paradoxo, enfim, da agenda vazia, ele acontece porque como tu não tem clareza sobre o que tu tem que fazer, tu acaba tendo um ócio improdutivo. Tu não pode colocar todos os teus projetos individuais num sprint menor do que o teu trabalho tá sendo um projeto só. Se o estudo serve ao trabalho, ele tem que aparecer no trabalho. Eu, Aline, quando é que eu estudo? Enquanto eu tô trabalhando. Final de semana, se o meu marido estiver trabalhando e eu estiver em casa, eu estudo. E se ele estiver estudando ou trabalhando também, daí eu estudo e trabalho também. Mas sempre no meu horário de trabalho. Sempre. Por quê? Eu gosto de estudar, adoro. Inclusive, esses dias eu ainda falei que se eu não precisasse me sustentar, eu acho que eu ia fazer uma outra faculdade. Gosto de estudar. Só que, pra que serve o estudo na minha vida? Alguns minutos antes de me atrasar, então eu vou falar com vocês uma coisa muito importante. Eu recebi esse feedback aqui agora de uma amiga que trabalhou comigo por alguns anos e que hoje tá em processo de ser uma parceira da Fortuna Treinamentos, já contribuiu no nosso último evento. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa mensagem por um assunto que tem tudo a ver com o que eu tinha colocado na caixinha antes, que é a questão de coisas que a gente implementou esse ano. Eu tenho muitos defeitos. Muitos. Mas tem uma qualidade que eu tenho que eu vejo que falta nas pessoas ao meu redor. Não nas pessoas próximas, mas nas pessoas ao redor. Que é valorizar as pessoas, reconhecer as pessoas e compartilhar o mérito. Se determinada coisa foi bem feita e não foi tu que fez, tu tem que dizer quem foi que fez. E se alguém ao teu redor tem mais potencial do que tá acessando e tu enxergou, tu tem que dizer. E posso continuar. Aí antes que vocês digam, Aline, mas por que tá falando isso? Tem a ver porque às vezes as coisas acontecem na empresa da gente e não foram ideias nossas, não foram. Foi trabalho de outra pessoa, foi execução de outra pessoa, foi ideia de outra pessoa e a gente tem que fazer isso. A mesma coisa para mentoria. Às vezes eu tenho uma mentorada que tem uma ideia genial e eu tô vendo que o trabalho dela vai fazer diferença para as outras. Então eu chamo ela para fazer um workshop, eu vou lá e eu convido ela para palestrar no Acelere, eu abro todas as portas que eu puder, eu convido para dar uma aula na comunidade. Esse é o meu jeito de reconhecer também, abrindo portas, porque o que a gente sempre precisa? A gente precisa de espaço, a gente precisa de oportunidade, a gente precisa de cliente, é isso que a gente precisa. Então, se a gente tem isso é um recurso, a gente pode oferecer isso para as outras pessoas. E às vezes, a gente não tem mais coisas boas acontecendo dentro da empresa ao longo do ano, porque a gente não trata bem as pessoas que contribuem com a gente. E aí depois, qual é o benefício delas de contribuir? Por que eu tô falando isso mais uma vez? Porque a gente precisa fazer aquele balanço até para entender qual é o impacto das outras pessoas no nosso negócio.
Eu vejo gente que tá o tempo todo investindo em novas mentorias, novos cursos, e depois não sabe nem avaliar qual foi o que deu mais resultado, porque não sabe de onde vêm as ideias, não sabe o que se relaciona com qual método, e aí as coisas vão se perdendo. Então isso é importante também a gente saber. E falando nisso, na efetividade, até mesmo em aprender a fazer essas análises, eu digo que nós estamos preenchendo as últimas vagas de mentoria para o início em janeiro. Ou, em dezembro não preciso nem falar, né? Eu vou atender só mais 2 dias. Em janeiro. Então, se tu precisa melhorar tudo isso que a gente tá falando aqui o tempo todo, ter uma rede de apoio, ter o teu trabalho reconhecido e conseguir reconhecer o trabalho das outras pessoas sem abrir mão das coisas que são prioridade pra ti, eu acho que tá na hora de tu garantir a tua vaga. Bom dia, meus produtivos! Como é que nós estamos? Hoje de cara limpa, porque eu vou atender agora cedinho e depois eu vou treinar, porque depois eu vou atender de novo de noite. Então eu vou usar aí esse intervalo de agendamentos para poder fazer as minhas tarefas, inclusive a de treino. E quero continuar respondendo a caixinha de ontem pra gente continuar o assunto das coisas que a gente realizou e quer continuar realizando, até porque eu fiz um Reels mostrando pra vocês algumas coisas que as mentoradas já conseguem manter e que outras pessoas sem o método ainda não conseguem, justamente para vocês terem alguns exemplos práticos de todas as coisas que a gente faz. Guria, é transmissão de pensamento. Eu não tinha lido a tua caixinha e eu tava agora, neste minuto, lembrando de algumas coisas e pensando que várias vezes a gente aprende uma coisa nova ou implementa um método novo ou começa a comercializar um produto novo e esquece das coisas que a gente já construiu, deixa elas para trás, quando na verdade muitas vezes elas podem ser mais um recurso, né? E nesse formato, às vezes a gente acaba por não dar o tempo de maturação das coisas. Então, se tem uma metodologia nova de atendimento, ela tem que ser testada por muito tempo. Não é uma coisa que, 2, 3 deram problema, então eu vou parar, não vou fazer mais. Não, essa constância é fundamental, né? Então, que coisa boa. Desejo que ela siga te dando muitos resultados. Aproveito para dizer que aqui isso também segue acontecendo. E, inclusive, não é à toa que aquele troféu tá ali atrás, né? Nós fizemos muitos negócios a partir de eventos em 2024. E nós também fizemos muitos eventos em 2024, né? Foram 10 eventos no ano ou 11 eventos no ano. Eu falei aqui esses dias. Então, a gente não teve em maio e junho, mas em outubro a gente teve 2. Mas aí a gente não teve em dezembro. Então foram 10 eventos no ano. Só que em novembro, no final das contas, foram 2. Então foram 11 eventos no ano. E é muito maravilhoso isso de saber que aquilo ali tá gerando resultado. A gente aprende muito sentando e assistindo a uma palestra, como eu assisti, por exemplo, a várias das produtivas, como o workshop da Karen e da Fernanda. Então, assim, eu aprendo muito na audiência e eu também aprendo muito fazendo. Então, foram 2 coisas que contribuíram muito por aqui também. A única possibilidade de tu conseguir ser produtiva atendendo o cliente o tempo todo é se tu não for empresária, se tu for uma colaboradora da empresa de outro empresário. Porque aí toda a tua ocupação vai ser baseada em atender o cliente. Se tu é empresária, para tu atender bem o cliente, fazer o que ele precisa de atenção e tudo mais, tu precisa que a tua empresa esteja bem estruturada. Até para que o resultado desse atendimento de excelência realmente tenha um impacto significativo na empresa para gerar progresso, para gerar prosperidade. Então, se tu só atende sem fazer toda a estruturação da tua empresa, vai ficar faltando alguma coisa. A não ser que tu seja colaborador da empresa de outra pessoa. Aline, mas eu tenho uma equipe que faz a minha gestão. Ótimo. Mesmo assim, tu precisa de um momento para sentar e conversar com ela. A gente precisa aprender urgentemente a diferença entre o que é estratégico e o que é mentira. Às vezes uma coisa é uma estratégia, mas é verdade. Eu nunca escondi que o papel do Instagram na minha empresa é relacionamento e comercial. Não é para eu ficar aqui falando exclusivamente de coisas que eu acho legal. Não, isso não importa.
Só que isso também não quer dizer que eu vou inventar coisa, que eu vou falar coisa que não é verdade, que eu vou contar uma historinha. Não. Então, não tenham vergonha de ser estratégicas. Tenham vergonha de ser mentirosas. Se vocês forem mentirosas, busquem evitar. Agora, ser estratégico, inclusive para uma empresária, é uma virtude, é uma competência necessária. Essa tua resposta é um clássico exemplo do limite que a empresa tem quando a gente fala em excelência na operação. A excelência na operação, ela nos leva até determinado limite. Depois é a gestão que tem que assumir. Então, tu construiu resultados extraordinários, resultados impactantes, resultados acima da média com uma excelente operação. Agora, com a gestão, a gente consegue melhorar ainda mais a operação e expandir para os próximos objetivos que tu tem. E aí tu vai definir os próximos degraus, mas a gestão vai funcionar como base para isso. Que maravilha que já tivemos todo esse progresso nesse ano e para 2025 vai vir muito mais e a consolidação desses, né? Porque as coisas têm tempo de maturação. Mesmo quando a gente quer muito uma coisa, quando ela acontece, a gente ainda tem o desassossego de ter que, né, se acostumar com uma novidade, com um novo nível de responsabilidade, com um novo modelo de negócio. Ainda que seja algo que a gente queira muito. Não é porque a gente quer que vai ser fácil. Só que a gente não pode deixar que esse desespero entre do lado negativo. Essa incerteza, esse medo, ele tem que nos gerar preparo, planejamento, atitude e não desespero e estagnação. E se tu tiver com uma agenda vazia, tu vai ter desespero e estagnação, porque tu não vai ter por onde partir. Aí fica naquela coisa de pra onde eu vou, que cliente eu vou buscar. Então agora é a hora de a gente focar bastante no método e nas ferramentas pra tu não te sentir desamparada. Pra tu saber que, não, peraí, eu tenho as coisas pra fazer, eu sei fazer. A gente não pode tomar pro negócio decisões que tenham origem pessoal, de coisas pessoais, especialmente do passado, que impactem o negócio. Agora, tu precisa não ter nenhuma amarra de eu te dizer, faz isso, e tu dizer, ah, mas isso eu não me sinto confortável, porque vão ver, porque vão falar, porque não sei o quê. Não dá. Então, se precisar bloquear, bloqueia. E tem a opção bloquear essa e todas as contas que a pessoa criar. Essa e todas as contas que a pessoa criar. Não quero. Monitora os teus stories. Ah, tá vendo? Bloque, tá vendo? Bloque, tá vendo? Bloque. Não tem, tu não pode ter amarra. Esse é um negócio que a gente tem que ter em mente. Se fosse, vamos pensar que tu tem uma loja física. Se tu tem uma loja física, tu vai estar sempre torcendo para que a pessoa que não te respeita não passe na frente da tua loja, para não ver o teu trabalho. Mas tu não tem como controlar, tu não pode fechar a rua. Agora, no digital, tu pode muito bem bloquear. Então, tô fazendo um stories, não sei. As nossas redes sociais são o nosso ambiente de trabalho. São a nossa sede, o nosso escritório também. A nossa empresa. Então, como é que eu vou tolerar desrespeito? Como é que eu vou tolerar pessoas que não querem o meu bem? Que querem me ver mal? Claro que tem aquelas que a gente não sabe, né? Mas aquelas pessoas que eu já sei que nos meus projetos pessoais elas já querem o meu mal. Por que eu vou querer elas aqui? Não vão entrar. Mesma coisa de desrespeito. Eu tenho no meu Instagram pessoas bloqueadas que desrespeitaram amigas minhas enquanto trabalhavam. E eu fui lá e fiz um bloco preventivo. Porque se desrespeitou alguém que eu gosto, vai me desrespeitar só questão de tempo. Então já toma bloco também, que eu não quero me estressar contigo lá na frente. Pronto. É o meu ambiente de trabalho. Tu aceitaria que alguém chegasse na loja e te desrespeitasse e gritasse contigo? Não, tu ia bater a porta na cara da pessoa. Então tu não vai aceitar no teu Instagram também. Nem em qualquer rede social que for. Os teus pais, os teus vizinhos, os teus amigos, parentes distantes, primos, cunhados, sei o quê, não levava. Era o teu ambiente de trabalho. As tuas redes sociais são a mesma coisa. Ai, Aline, mas é questão de etiqueta. Não é questão de etiqueta, é questão de trabalho. A gente vai olhar agora para os 3 recursos universais. Um deles é a energia. Se eu tenho energia limitada e nós temos energia limitada, eu não posso gastar tudo isso de energia pensando no que uma pessoa que nunca comprou um produto de R$ 9,90 de mim vai pensar com aquilo que eu tô fazendo dentro da minha empresa. As redes sociais são as sedes das nossas empresas. Se tu recebe um comentário de spam, tu não vai excluir?
Então, é uma questão de adequação. Tu não leva a tua família pro teu trabalho. Então, não, tu não é obrigado a estar seguindo ninguém. Tu não é obrigado a ter ninguém ali. Não, não é. Ai, mas não é a... Tu precisa expandir a tua carteira de clientes. Se os clientes que vão pensar nesse negócio de, estão mal acostumados. Tá, hoje 100% tá mal acostumado. Mas em 2, 3 semanas, em 2, 3 meses, esses 100% de hoje vão representar 10% da minha base toda. E aí eu vou ter 10% mal acostumado. Os outros 90% entraram na cultura certa. Então, se é mais fácil tu prospectar pessoas novas e fidelizar pessoas novas do que tu mudar um comportamento de pessoas que já estão acostumadas com aquilo ali. E tu também não vai parar de vender para as que já estão acostumadas. Mas tu vai concentrar a tua energia ativa nas pessoas novas que vão entrar com a cultura e com o comportamento que tu quer. E aí essas outras que estão mal acostumadas, tu vai atender de forma receptiva. Esse é um ponto importante. A tua energia ativa vai para o cliente que é o ideal, que é aquele que compra o produto que tu quer que ele compre e pague. Assistiram ao vídeo que eu pedi para assistir? É para ter assistido, é um videozinho curto. Por que eu pedi para assistir esse vídeo? Porque a gente costuma focar em um projeto como prioridade. Só que a vida não é constituída apenas de um projeto. A gente vai ter uma prioridade, mas a gente precisa que todos estejam conscientemente planejados na nossa vida. Porque todos fazem parte da nossa vida. Quer nós queiramos, quer não. Acontece que com uma agenda assim, em branco, a gente nem sabe o que a gente tá fazendo hoje, nem sabe o que a gente pode fazer e nem sabe por onde começar. É assim que muita gente chega pra mim e diz, Aline, eu queria tanto ter resultado, eu queria XYZ coisas, e aí falam as coisas que elas queriam, e eu não paro, mas eu sinto que eu não faço nada, e aí eu sinto que eu procrastino, e eu não sei por onde começar. Mas claro, porque quando para pra fazer alguma coisa estratégica, nem tem nada planejado, então não tem mesmo por onde começar. No vídeo eu mencionei a leitura como uma conquista de constância na vida das mentoradas, na minha vida também. E na agenda tu pode colocar como estudo ou como leitura, mas sempre como tarefa, nunca como agendamento. Primeiro porque a gente já sabe que tarefas não têm duração e geralmente também não tem um horário. Então o que é importante a gente entender? Que especialmente a leitura é um ótimo exemplo disso. A gente não tem como medir quanto tempo de atenção a gente teve. Então, eu vou lá e coloco que eu vou ter 1 hora de leitura. Só que dessa 1 hora eu respondo WhatsApp, eu falo com as pessoas que moram comigo, eu tiro foto e posto que tô lendo, o que é legal, é um bom incentivo, recomendo. Não é uma crítica, eu acho ótimo. Acho que todo mundo deveria compartilhar as coisas legais que faz pra inspirar mais gente. Mas sim, eu uso como tarefa para que eu saiba se eu fiz ou se eu não fiz. Se eu fiz, eu marco como concluída, como a minha aqui já tá. Se eu não fiz, eu excluo, para saber que naquele dia eu não fiz isso. A grande conquista que eu mencionei no vídeo é o tempo de qualidade presente com as pessoas que a gente quer estar. Isso pode parecer muito bobo, mas presente é uma grande conquista. Ah, Aline, mas eu passo as datas comemorativas com as pessoas, eu vou aos lugares que eu quero ir, tá? Mas tu tá lá pensando em estar lá? Ou tu tá lá respondendo WhatsApp, fazendo outras coisas? Às vezes, num momento de transição, ou num pico de demanda, ou num pico de intensidade, essa sobreposição pode ser a saída. Eu também já passei dessa fase. Mas chega um momento que a gente tem que tomar decisões sobre onde a gente quer estar. E isso também precisa aparecer na agenda. Aqui eu também coloquei alguns exemplos de coisas que eu coloco. Lembrando que esses projetos individuais precisam ter uma cor na nossa agenda. Eles são projetos. No planejamento anual, eles vão ser planejados com objetivos e tarefas, assim como qualquer outro. Se eu não valorizar as pessoas na minha vida, exatamente como a gente falou ontem, na minha vida, nos meus projetos, o que acontece? O trabalho também é importante. Só que, como eu falei na caixinha hoje mais cedo, a operação ela tem um limite. Chega uma hora que para eu progredir da forma que eu quero que o meu projeto progrida, eu preciso geri-lo de verdade. Então é preciso ter na nossa agenda tarefas de gestão, de criar ferramentas que facilitem a gestão para que eu possa mantê-las em funcionamento, ter as informações bem organizadas para tomar decisões produtivas e utilizar essas ferramentas em prol do progresso do projeto.
Aqui eu também coloquei alguns exemplos que nós temos na minha agenda, como a tarefa diária de gestão estratégica da Fortuna Treinamentos, com as ferramentas inclusive financeiras que a gente usa, a tarefa de avaliar os insights aqui do Instagram, inclusive eu mandei isso no grupo hoje, que agora a gente consegue acessar o painel profissional pelo computador também, e N outras tarefas que garantem que a gente consiga gerir o projeto e não apenas tirar. O fato é que todos os nossos projetos precisam estar na nossa agenda, tanto de forma descritiva, mostrando o que realmente está sendo feito, como de forma prescritiva, para determinar o que deve ser feito para construir os objetivos que nós temos em todos eles, mesmo que esses objetivos sejam metas de manutenção, como manter algo que já foi conquistado para não precisar negociar algo que é muito importante em prol de coisas que venham a acontecer. Essa contingência para que os projetos não deixem de ser levados em consideração é fundamental e é o tipo de coisa que a gente aprende a fazer para sempre na Mentoria Fortuna. E nós temos vagas para começar a partir do dia 15 de janeiro. Então, se tu sente que chegou teu momento, tu quer fazer um 2025 memorável e precisa de ajuda, comece por aqui. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Sextou com o nosso último movimento estratégico em grupo do ano. Agora nós vamos nos reunir no Meet para aprender algumas coisas novas para finalizar este ano, para tirar dúvidas e para garantir que todas tenham todo o suporte que elas precisam. Se tu não tem uma rede de apoio assim, que se preocupa com que tu precisa de ajuda, talvez tu precise buscar uma para 2025, hein? E já te mexer para isso agora. Mas por aqui tá tudo na mais santa paz de Deus. Mas, falando em 2025, eu fiz um Reels sobre o marketing de vocês em 2025, vocês viram? Vou compartilhar aqui. Pois é isso. E agora nós só temos vagas para patrocínio a partir do dia 21 de janeiro. O que eu sempre recomendo para as produtivas que vêm patrocinar a aula? Que elas escolham uma data que tenha algo a ver com o cronograma delas. Então pode ser um lançamento de um produto novo, pode ser um mês de baixa que queira dar um up, enfim, que faça isso como estratégia. E eu mesma ajudo a orientar sobre esse assunto ali no Whats. Então, nós estamos ainda vendendo patrocínio para 2025 com o valor de 2024, aberto agora para todo mundo. Em 2025 vai mudar os valores bastante. Então, se vocês querem já começar o ano, fazer essa virada tranquilas, que algumas ações de marketing já estão em andamento, já deem, né, essa corridinha, me respondam aqui. E para quem já tá com a gente, já patrocinou ou não patrocinou, mas é produtiva, responde aqui um negócio que tu fechou na comunidade nesse ano. Mesmo já vou começar compartilhando esse feedback que a gente recebeu ontem da patrocinadora da semana passada, que já fechou um negócio e tá com mais 2 ali em negociação. Então é isso que eu gosto, de ver pessoas com o mesmo propósito, alinhadas em valores, em cultura, que sabem gerir essa rotina nos seus projetos e os seus processos, fazendo negócios juntos, porque assim todo mundo ganha. E foi cilada sem sentido, entrei na contramão. Alguém era dono do seu coração. E quando dei por minha vida estava vazia, e eu pensava todo dia em te convencer que esse cara do seu lado não faz o seu tipo, e eu combino muito mais com você. Acaba sendo uma jornada de autoconhecimento, né? Porque aí tu começa a perceber a forma como tu reage às situações e vem ao encontro do movimento gera movimento. Se não tivesse priorizado o home office, talvez não teria enxergado outras questões que eram muito fáceis de resolver, como o armário do quarto. E é bem a tua percepção, eu vejo em outros casos também. Parece que é uma questão do ambiente, né? Não, neste lugar eu não posso mais estar. Mas é muito mais sobre a forma como a pessoa lida com isso do que sobre a situação em si, né? Perfeito. Até porque assim tu consegue também ter uma contingência para receber novas coisas que possam surgir. A gente ainda não sabe se não vai ter uma nova necessidade. Daqui a pouco as tuas clientes que vêm fazendo alguns processos terapêuticos podem ter várias delas uma mesma necessidade que pode gerar um produto novo. Então, se tu estiver planejada muito no limite, muito quadradinha, tu não vai conseguir entregar essa diferença. Então, essa contingência é bem diferente. É bem importante, quer dizer. E essa parte que tu falou da modificação da sexta-feira para ti e das outras para terapia,
elas vão aqui em modificações. Aqui nessa parte de modificações, tu consegue listar uma abaixo da outra para depois tu conferir com a tua agenda se tá certo ou não. Coisa importante do que tu falou sobre viver no campo das ideias, às vezes a gente faz esse movimento como uma fuga para fugir da realidade, porque a gente acha que a realidade é ruim. Só que quando a gente percebe todos os projetos e todo o campo de controle mesmo que a gente tem ali, toda a nossa abrangência, a gente vê que a realidade é boa também. E pode ficar melhor ainda se a gente prestar atenção. Tu ainda comentou, poxa, eu deixei tanta desordem acontecer na minha vida, por quê? Por falta de atenção. Porque o foco tava lá nas ideias, tava lá na vida da outra pessoa, através de cursos, de exemplos, de referências. Não tava o foco ali em ti. Quando tu virou o teu radar pra ti mesma, tu viu que a realidade é muito boa e pode ser melhor ainda se tu te mantiver nesse ritmo, né? Isso é outra coisa que me dá muito orgulho, porque às vezes um negócio fechado começa lá no início, com uma indicação de algo que pode ser relevante, acompanhando o progresso uma da outra. Assim a gente vai construindo uma relação de cumplicidade, como no story ali que a Lizzy postou, e a coisa vai ficando tão mais gostosa, tão mais prazerosa, porque crescer é muito bom, mas crescer com quem a gente gosta e tá alinhado em valores com a gente é melhor ainda. O time me veio com essa ideia de patrocínio. Como vocês já sabem, eu disse, não inventei moda, não. E aí no fim, quando começou a dar certo, eu fiquei trifeliz, porque, cara, querendo ou não, eu tenho muito carinho pelo trabalho de vocês. Eu tenho muito carinho pelos trabalhos de vocês. Tanto que eu tô sempre indicando uma pra outra. E agora, até conversando com a Duda, eu já vi outras produtivas que já fizeram ou vão fazer ensaio em 2025. Então, eu tenho muito orgulho mesmo. E eu tenho mais orgulho ainda quando eu vejo amigas tendo acesso a serviços de produtivas e vice-versa, porque a gente cresce juntas e isso é muito mais legal do que tu ficar sozinha no teu cantinho. Quanta gente chega pra mim reclamando que não tem rede de apoio e aqui a gente tem. Então, se tu precisa, às vezes daqui a pouco até ter uma relação melhor com o tráfego ou entender como patrocinar em outros lugares de maior abrangência, daqui a pouco é legal começar por quem gosta de ti e vai falar do teu trabalho com carinho. E aí agora eu tenho muito carinho por essa nova solução, né? Realmente, se nós estamos nos desenvolvendo como escola, se nós estamos nos desenvolvendo como senso de comunidade para ter essa rede de apoio, acho que faz total sentido mesmo e a gente já teve todos esses resultados positivos acontecendo. Tem muita coisa legal nos bastidores que eu até não compartilho sempre, porque eu preciso respeitar o espaço das pessoas que fizeram o negócio, né? Mas tem sempre muita coisa e acho que pelo meu sorriso vocês já veem que realmente está valendo muito a pena. Então nós teremos reajuste do patrocínio para 2025 e nós temos agora vaga a partir de 21 de janeiro. As 2 primeiras aulas já foram patrocinadas. Então, se tu quiser aproveitar o investimento de 2024, que é super acessível, e já deixar o teu plano de marketing aí pronto, combinar comigo a melhor data para ti, responde aqui e vamos garantir.